Então, hoje a gente vai falar sobre o movimento variado, ok? A gente estava falando sobre o movimento uniforme, né? A gente entendeu a velocidade de deslocamento, a velocidade para a gente não mudava, tá? Agora ela vai passar a mudar. E isso tem algumas consequências nos cálculos e nas análises, ok? A gente vai aprender agora a analisar gráfico também, tá? Então, qualquer dúvida, vou falando aí durante o slide que eu vou passando, certo? Bem, movimento uniformemente variado. O que isso significa? Vamos lá. Variado é porque a velocidade vai mudar, certo? Porém, ela vai mudar em taxas constantes. Por isso que tem a palavra aí uniformemente. Alguém pode entrar? Já admiti todo mundo? Já. Bem, então a velocidade vai mudar em taxas constantes, tá? Por isso que o nome é uniformemente variado, tá? Então essa velocidade vai mudar. A mudança da velocidade é a nossa aceleração, ok? Vamos considerar essa mudança de velocidade é a aceleração. Então os exemplos simples aqui para a gente entender essa questão do movimento variado é um carro freando ou um avião decolando, certo? Um carro freando, ele está diminuindo a sua velocidade, tá? E um avião decolando, ele está aumentando a sua velocidade. Então, em ambos os casos, eu tenho uma aceleração. A velocidade mudou, eu tenho uma aceleração. Alguma dúvida até agora? Todo mundo ok com o que eu estou falando? Sim. Bem, e como é que a gente calcula a aceleração média, tá? Ela é a taxa da variação da velocidade. Então, toda vez que uma coisa está variando, a gente está analisando ela em relação ao tempo, tá? Então, a aceleração média, AM, vai ser a variação da velocidade. Lembre que o delta significa variação, né? Delta V, variação da velocidade, dividido pelo delta T, que é a variação do tempo. Então, quanto que a velocidade mudou em relação ao tempo que ela levou para mudar, dá a razão da aceleração, tá? V é a velocidade, medida em metro por segundo, desculpem, e T é o tempo medido em segundos. Então, a aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado, tá? A unidade de medida de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Lembrando aqui a observação, para quem não lembra, variação é o final menos o inicial, tá? Alguma dúvida sobre a primeira equação de aceleração? Velocidade dividido pelo tempo, certo? Dúvidas? Ninguém? Prosseguindo. Então, vamos a um exemplo aqui para ficar fácil a nossa vida, né? Aqui. Qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 30 metros por segundo em 10 segundos? Como é que eu vou resolver isso? Muito simples. Eu tenho que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, certo? Então, ele saiu do repouso. Repouso, a velocidade é quanto? A velocidade é zero, tá? Então, ele saiu do repouso, velocidade inicial zero. E a velocidade final, que foi a velocidade que ele atingiu, foi 30 metros por segundo, ok? E qual foi o tempo que ele levou para fazer isso? 10 segundos. Então, a aceleração vai ser a variação da velocidade, final menos inicial, final 30 menos zero da inicial, né? Dividido pelo tempo, que é 10. Então, 30 menos zero dá 30, 30 dividido por 10 dá 3. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Alguém não entendeu algum passo aqui da conta? Como é que funciona a equação, algo do tipo? Todo mundo está entendendo mesmo? Professor, para mim está parecendo que está no primeiro slide ainda. Oxe, sério? Professor, o meu slide não está aparecendo, não. Está aparecendo que está no primeiro ainda. Também.
Peraí, deixa eu colocar de novo. E agora? Tá indo para todos? Tá Agora. aparecendo agora. Vocês viram esse exemplo aqui que eu falei? Aceleração 30 metros por segundo em 10 segundos. Vocês escutaram? Sim, escutei. Estou vendo aqui, né, agora. Tá? Ele dá uma situação e eu fiz a resolução aqui com vocês. Né? Tá? A velocidade inicial, como eu falei, é 0. Tá? A velocidade final que ele atingiu foi 30. Então, 30 menos 0, que é a variação da velocidade, dividido pelo tempo, que foi 10 segundos. 30 menos 0, 30. 30 dividido por 10, 3. Desculpa interromper. Pode falar. O senhor tá no terceiro slide, é? Tá aparecendo aí para você a aceleração média, resolução. Não, eu tô no movimento uniformemente. Estranho, por que tá? Assim, deixa eu parar de compartilhar e colocar de novo para você. Agora tá. Pronto. Agora tá, aceleração. Todo mundo está enxergando aí? Aceleração média e o exemplo? Sim. Ok. Sim. Prosseguindo, a resolução dele, tá? Como eu falei, é só dividir aqui a variação da velocidade pelo tempo. Variou de 0 para 30, então ele variou 30. Dividido por 10, 3 metros por segundo, certo? Essa continha aí, alguém ficou com dúvida? Posso prosseguir? Pode. Então a gente Repete agora... por favor. Pode explicar de novo, por favor? Tranquilo. Essa aqui foi a situação que a gente viu, tá? A situação que ele diz é a seguinte: qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 30 metros por segundo em 10 segundos? Então, eu só tenho essas duas informações. Ele atingiu 30 em tempo 10 de valor. Mas ele deu um valor para a gente que está intrínseco aqui, né? Repouso. No repouso, a velocidade inicial é quanto? Se está repouso, é parado. Então, a velocidade inicial é 0, certo? Tá aqui, ó. VI, velocidade inicial, 0. E ele atingiu a velocidade de 30 metros por segundo. Então, essa é a velocidade final, ok? O tempo que ele levou para fazer isso foi 10 segundos. Então, a aceleração, tá aqui, é a variação da velocidade pelo tempo. Ele variou 30 menos 0, não é isso? Chegou a 30 e saiu do 0. E o tempo foi 10. Então, aqui agora é só matemática. 30 menos 0, 30. 30 dividido por 10, 3. Então, ele teve uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Alguém ainda ficou com dúvida alguma parte da conta? Pode falar. Tá tranquilo agora. Beleza? Então, não se assuste com o que vocês vão ver agora, tá? Estou logo falando. É muita coisa que vai aparecer aqui, mas se você analisar cada pedacinho dela, vai ser bem simples, tá? Como eu falei, a gente vai avançando e as coisas vão ficando um pouquinho mais complexas. Mas nada de outro mundo, dá para a gente acompanhar. Então, vocês lembram que a gente tinha uma equação para calcular variação de posição e velocidade? Só que agora aparece uma outra coisa para a gente, que é a aceleração. Então, vai aparecer um fator a mais, né, nessas contas, e eu vou ter mais contas para fazer agora. Então, vamos analisar aqui, tá? Bem, essas três equações aqui que vocês estão vendo são as equações de movimento variado, ok? Vamos entender e analisar cada uma dessas situações. Lembrando, as letrinhas aqui têm um significado para a gente, né? Então, o S, vocês lembram que é a posição, tá? F é final e é inicial. Então, S, F, posição final. SI, posição inicial. Isso não é novidade para ninguém. Tá? V é velocidade, VI é a velocidade inicial. O T é o tempo, tá? E o A é a aceleração. Então, agora tem uma equação matemática que envolve posição, velocidade, aceleração, tá? Essa é a equação horária da posição. Essa aqui, ó, eu quero descobrir a posição final. Ela está aqui, né, antes da igualdade. Então, a posição final é igual à posição inicial. Se ele partiu do repouso ou da origem, a gente vai dizer que isso aqui é 0, né?
Velocidade inicial vezes o tempo. Então, se ele partir do repouso também, essa parte da equação some. Mais ou menos. Alguém sabe dizer por que tem mais ou menos aqui no meio da equação? Alguém arriscaria aí? Porque tem mais ou menos? Podem falar, pessoal. Se errar, errou, né? Não vai perder nada. Por que aparece mais ou menos aqui, os dois sinais? Alguém arriscaria tentar responder? Porque pode ser positivo ou negativo. Isso aí foi matemática. Tente ser mais físico agora, o conceito. O que significaria ter uma aceleração positiva ou negativa? Vamos lá. Lembrando que eu posso estar aumentando a minha velocidade ou diminuindo a minha velocidade. Então, por isso que tem mais ou menos. Se eu estou aumentando o valor da minha velocidade, a aceleração é mais. Se eu estou diminuindo o valor da minha velocidade, a aceleração é menos. Por isso que tem mais ou menos aqui. Vai depender da minha situação. Tranquilo? Tá? Então, mais ou menos, vai depender do movimento. Aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Isso é uma equação um pouco grande de se lembrar, mas dá para lembrar. Tá? Sabendo que é cada termo, com essa equação eu consigo achar a posição final, tá, de um corpo, sabendo a aceleração e a velocidade com que ele partiu. E o tempo que passou com esse movimento, lógico, né? As outras são mais simples. Essa aqui é para achar a velocidade final, tá? A velocidade final é a velocidade inicial, mais ou menos, aceleração vezes o tempo. Toda vez que você tiver aceleração agora, ela pode ser mais ou menos aqui, tá? Lembra, ela pode aumentar ou diminuir a velocidade. Então, vai depender da situação. Certo? Essa aqui é bem simples. Para achar a velocidade final, eu tenho que saber o quanto que ele partiu de velocidade, a velocidade inicial, saber a aceleração e o tempo que ele passou com essa aceleração. E assim eu descubro. E essa aqui, ó, é quando eu não tenho o tempo, tá? Quando eu não tenho tempo, eu consigo achar também alguns fatores, tá? Só que aí eu tenho que substituir o tempo por outra coisa, né? Nesse caso, a velocidade fica ao quadrado, tá? Então, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos, né? Toda vez que tiver aceleração, vai ser mais ou menos agora, vezes 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Δs é o deslocamento, né? Então, coloquei aqui as medidas e a representação de cada letra. Parece que é confuso, pessoal, é muita coisa, mas quando vocês começarem a trabalhar essas equações nas situações, vocês vão ver que vai ficar bem fácil. Muita coisa é zero, muita coisa some da equação e fica bem simples de resolver. Eu coloquei vários exemplos aqui para a gente fazer juntos e para trabalhar aí bem essas contas para ficar fácil para vocês, tá? Então, não precisa decorar isso agora, mas pelo menos entender a estrutura, o que significa cada coisa e o porquê de cada coisa aí que eu falei. Isso é a equação, vocês vão ter que lembrar elas. Mas o que significa as coisas, o que você tem que achar? Ficou claro isso? Sim. Beleza? Não se assuste com o tamanho delas, dá para lembrar com o tempo. Isso é uma questão de prática, vocês estão vendo a primeira vez. Então, não precisa decorar isso agora. Para quem conseguir, tudo bem. Para quem conseguir lembrar. Para quem não, o tempo vai fazer com que isso fique fácil para vocês, tá? Questão de lembrar isso. Então, sabendo as equações, sabendo que é aceleração, a gente pode achar qualquer coisa do movimento variado. Mas antes disso, faltam alguns conceitos para a gente encerrar aí, para ir para as questões. São os tipos de movimento, tá? Eu tenho o movimento acelerado e o movimento retardado, tá? É bem simples. O movimento acelerado, a aceleração aumenta o valor da velocidade, certo? E no movimento retardado, a aceleração diminui o valor da velocidade. Dúvidas? Não. Acelerado aumenta o valor, retardado diminui o valor. Aí é que tá, nós vamos analisar agora os sinais. Quando o movimento for acelerado, a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido, ou seja, o mesmo sinal. Então, no movimento acelerado, se a velocidade for mais, a aceleração é mais.
certo? No movimento acelerado, se a velocidade for menos, a aceleração é menos. No movimento retardado, não. No movimento retardado, os sinais são opostos, tá? Então, quando um é mais, o outro é menos. E assim faz com que diminua o valor, certo? Tranquilo esse lance do sinal também, para vocês? Então, sabendo disso, a gente vai analisar gráficos agora, tá? Movimento acelerado, retardado, a gente vai analisar gráficos, tá? Tá pequeno, dá para enxergar aí o valor, todo mundo do gráfico aqui, como é que se comporta. Vou dar uma aumentadinha, tá? Dá para enxergar. Bem, pessoal, é bem simples, vamos lá. No movimento acelerado, vamos lá. No movimento acelerado, tá? A velocidade em função do tempo, né? Vocês estão vendo aqui, vocês já viram gráficos na matemática, não já? A gente vai analisar gráficos matemáticos aplicados na física. Então, tem a velocidade V aqui, ó, o Y, né, o vertical, em função do tempo aqui na horizontal. Então, conforme o tempo vai passando, eu analiso o que acontece com o meu gráfico aqui. Então, o tempo está passando, tá? Eu estou aumentando o valor da velocidade. Todo mundo está vendo isso? Está crescendo aqui, né? Então, tem um movimento acelerado, certo? Voltando. Eu tenho um movimento acelerado. Aqui, ó, nesse outro, o tempo está passando, tá? E a velocidade está diminuindo. Então, isso aqui é um movimento retardado. Aceleração positiva, aqui, aceleração maior que zero. E aceleração negativa, aceleração menor que zero. Essa primeira parte do gráfico ficou claro para vocês? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte, porque a tendência é só aumentar a quantidade de informação que vem aí, tá? Pode repetir, por favor? Tranquilo. A gente está analisando os gráficos, tá? Então, a gente tem as variáveis, tá, físicas, nesse caso, a velocidade e tempo, tá? E a gente analisa o que acontece com esse movimento. Então, aqui, ó, o tempo está passando nesse eixo aqui, horizontal, o tempo está passando e eu analiso o que acontece com a velocidade aqui, ó, através do gráfico. Então, está passando o tempo e a velocidade saiu de um valor e está crescendo, está aumentando, certo? Então, esse movimento, se a velocidade aumenta, é um movimento acelerado, ok? E aqui, ó, a velocidade está passando o tempo, a velocidade está descendo, está diminuindo o valor. Então, aqui eu tenho um movimento retardado. Tranquilo essa primeira parte do gráfico para todos agora? Sim. Aceleração Sim. positiva. Aqui, ó, está bem pequeno aqui, mas o que tem aqui é a aceleração maior que zero, ou seja, aceleração positiva. Nesse outro, que é o movimento retardado, a aceleração é menor que zero, então aceleração negativa, tá? E esse progressivo, professor? O que é esse progressivo? Bem, eu tenho um movimento progressivo quando a velocidade é positiva. Eu tenho um movimento retrógrado quando a velocidade é negativa, tá? Então, eu tenho duas situações. Analisar se o movimento é progressivo ou retrógrado. Progressivo, velocidade positiva. Retrógrado, velocidade negativa. Certo? Aí eu posso ter progressivo acelerado ou progressivo retardado. Como tem aqui nesses gráficos. Tá? Nesse caso aqui é progressivo porque a velocidade é positiva. E acelerado porque a aceleração aumenta o valor da velocidade. Nesse aqui eu tenho progressivo porque a velocidade é positiva. E retardado porque a velocidade está diminuindo o valor. Então, eu tenho que analisar essas duas coisas. Se é progressivo ou retrógrado, se é acelerado ou retardado. Até aí, alguma dúvida? Não. O professor repete esse negócio de progressivo e retrógrado. Bom, a primeira coisa que eu tenho que ver no movimento é se a velocidade é positiva ou negativa. Tá? Então, se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Tem a velocidade de 5 metros por segundo. Vocês lembram que a gente tinha calculado a velocidade podia dar positiva ou negativa, né? Pronto. Se ela for positiva, valor lá 10 metros por segundo, o movimento é progressivo.
Mas se a velocidade dela é negativa, menos 10 metros por segundo, aí eu tenho um movimento retrógrado. Tá? É só o sinal da velocidade, positivo e negativo. E além disso, tá? Essa é a parte do progressivo retrógrado. Mas eu posso ter também acelerado ou retardado. Se eu aumento a velocidade é acelerado, se eu diminuo a velocidade é retardado. Então no próximo gráfico aqui, ó, eu tenho as duas situações aqui para vocês analisarem o que está acontecendo. Tá? Então, ó, esse gráfico aqui mostra tudo, certo? Está dando para enxergar bem esse gráfico aí para vocês? Tá pequeno, dá para enxergar? Como é que tá? Dá para enxergar. Pronto. Então, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Vamos analisar cada passo do gráfico, tá? Então, ó, ele sai aqui, ó, acima do zero. Estão vendo a velocidade aqui no gráfico A? Saiu aqui acima do zero. Beleza. Se é acima do zero, a velocidade é positiva ou negativa? Acima do zero, velocidade positiva ou negativa, pessoal? Positivo. Positiva. Então, se a velocidade é positiva, o movimento é... E aí? Progressivo. Olha aqui, tá vendo? Ok? Então, velocidade positiva, movimento progressivo. Aí eu pergunto para vocês, essa velocidade está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Não, ela está aqui no positivo, ela está diminuindo, certo? Está descendo aqui, beleza? Aí quer dizer que se ela tá no positivo, ela diminui. Não, não é porque ela está no positivo que ela diminui. Ela está no positivo e está descendo. Então, ela está diminuindo, entendeu? Uhum. Pronto. Então, ela está no positivo e está diminuindo, beleza? Então, positivo, progressivo, diminuindo, retardado. Então, esse movimento aqui, ó, até esse ponto é progressivo, retardado, certo? Porque ela é positiva e está diminuindo o seu valor, beleza? Aí ele bateu aqui, ó, no ponto, quando ele toca o eixo. Então, quando ele toca o eixo, na matemática lá, vocês lembram, né? O Y aqui, nesse caso é o nosso V, é zero. Então, ele estava com a velocidade positiva, foi diminuindo e chegou a zero. Tranquilo? A partir desse ponto, ele começa a ir para o lado negativo. Então, velocidade negativa, o movimento é o quê? Só velocidade negativa. Qual é o tipo de movimento? Retrógrado. Retrógrado, beleza? Então, aqui estava positivo, progressivo. Progressivo. Negativo, retrógrado, certo? Só que agora o que está acontecendo? Conforme ele vai indo para o negativo aqui, ó, é retrógrado. Só que ele está aumentando o valor enquanto o tempo está passando. Ele está indo mais ainda para o negativo, ele está aumentando o seu valor. Então, se ele aumenta o valor, o movimento é acelerado. Então, aqui é progressivo, retardado. Aqui ele é retrógrado, acelerado. Entenderam agora como é que funciona essa análise? Eu vejo se é positivo ou negativo e vejo se está aumentando ou diminuindo. Certo? Tranquilo? No outro gráfico aqui do B, ó, no gráfico aqui do B, inverte, né? Olha aqui, ele começa no negativo, tá? Então, se ele é negativo, o movimento é retrógrado, tá? Então, aqui ele está subindo no negativo, então ele está perdendo o valor, né? Quanto mais para baixo, mais negativo, né? Então, ele começa no negativo e começa a subir. Então, é retrógrado. Como ele está diminuindo o valor do negativo, então ele é retardado. Está diminuindo o valor dela, certo? Quando ele passa aqui para a parte positiva, o movimento é progressivo, certo? E no positivo está aumentando o valor, certo? Então, aumentando o valor, o movimento é acelerado. Então, eu tenho que analisar o sinal da velocidade, se está aumentando ou diminuindo. Eu tenho um jeito simples de analisar isso. Se os sinais, como a gente viu, são iguais, eu tenho um movimento, o quê? Sinais iguais, eu tenho um movimento o quê? Acelerado ou retardado? Acelerado. Sinais iguais, movimento acelerado. Aí você vê qual é o sinal. Se o sinal for positivo, ele é progressivo, acelerado.
Se o sinal for negativo, ele é retrógrado, acelerado. Então tá aqui, ó. V maior que 0 e A maior que 0, acelerado. V menor que 0 e A menor que 0, acelerado. O mesmo sinal, né? Só que um é progressivo, o outro é retrógrado. Quando os sinais são trocados, um é positivo, outro negativo, eu tenho um movimento retardado. Eu diminuo o valor, certo? Aí, se o sinal da velocidade for positivo, eu tenho um movimento progressivo. Se o sinal da velocidade for negativo, aí eu tenho um movimento retrógrado. Então, essa análise você faz separadamente, tá? Vê se é progressivo, retrógrado, se aumenta ou diminui. Aí é acelerado ou retardado. Ok? Então, nas questões, essas coisas vão ficar bem mais simples para vocês aí, não se preocupe. Então, vamos começar a fazer as questões? E aí, vamos lá. Primeira questão aqui da gente. Se o movimento de uma partícula é retrógrado e retardado, então a aceleração escalar da partícula é... Vamos lá. Se o movimento de uma partícula é retrógrado e retardado, então a aceleração escalar da partícula é o quê, pessoal? Negativo. Pensa aí comigo. E aí, pessoal? Pensem aí. E vamos analisar as situações. Vamos fazer o seguinte, digitem aí, tá no... Eu vou contar aí até 3, 2, 1, e vocês digitam aí a alternativa que vocês acham que tá certo, beleza? Aonde isso? Digita onde? No chat aí da reunião. Vocês não tem o chat da Não, o reunião? chat não tá aparecendo não, ele tipo aparece aqui, ó. Ah, Eu então... aperto, aí Ah, então ele essa ideia aí, deixa aí quieta tá essa assim, ideia. o chat na reunião do canal está disponível apenas para os membros da equipe. Tá dizendo que eu não sou membro. Deixa quieto, então. Vamos analisar aqui, então, todo mundo junto. Ó, se o movimento da partícula é retrógrado e retardado, vamos lá, pessoal. Retrógrado, a velocidade é positiva ou negativa? E aí? Eu acho que é Retrógrado, negativa. velocidade negativa, certo? Movimento retrógrado, velocidade negativa. Beleza. E retardado, ou seja, a velocidade negativa e está perdendo valor. Retardado diminui o valor, né? Então, o sinal da aceleração tem que ser o mesmo ou o contrário? Retardado, o sinal é o mesmo ou é o sinal contrário? Lembram disso? É o contrário. Contrário. Então, ó, se o movimento é retrógrado, que a velocidade é negativa, ele é retardado, o sinal tem que ser o contrário. Então, a aceleração tem que ser o quê? O contrário do negativo é o quê? Positiva. Positivo. Então, só pode ser a letra D. D. Entenderam? Eu nem prestei atenção no retardo. Professor, Beleza, repete pessoal? essa questão, por favor. Você tem que analisar a informação que ele está lhe dando. Ele diz que é retrógrado e retardado. Aí ele quer saber a aceleração, como é que é nessa situação. Então, você tem que primeiro analisar isso aqui. Retrógrado. Nós temos dois tipos de movimento em relação ao sinal da velocidade. Sinal positivo, o movimento é progressivo. E velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Então, retrógrado, a velocidade é negativa, certo? Ok? E no movimento retardado, eu tenho uma diminuição do valor da velocidade. Então, para diminuir o valor da velocidade e aceleração tem que estar com o sinal oposto, tá? Então, retrógrado, retardado. Retrógrado, a velocidade é menos. Então, para ser retardado, a aceleração tem que estar ao contrário. O contrário do menos é mais. Negativo, então só pode ser positivo a aceleração. Beleza? Melhorou para todos agora? Sim. Sim. Tranquilo? Vamos para uma de conta. Essa aqui eu vou fazer junto com vocês, tá? Vamos lá. Bem, um jogador de futebol, ao finalizar, eu vou colocar uma atividade para vocês no final, tá? Vou colocar lá no site uma listinha para vocês tentarem fazer, tá? Para ir praticando. Que esse é o assunto da nossa bimestral, lembrem disso.
Um jogador de futebol, ao finalizar um lance na grande área para o gol, chuta a bola e esta alcança a velocidade de 22 metros por segundo em 0,2 segundos. Tá? O goleiro consegue parar a bola através do recuo dos braços. Determine a aceleração da bola ao ser parada pelo goleiro. Bem, vamos lá, analisar a situação. Para calcular a aceleração, eu preciso de quê? Do quanto que a velocidade mudou e o tempo que ela levou para mudar, certo? Eu estou dando acelerado, pessoal, porque nós temos 10 minutos e eu tenho mais questões aqui para vocês, tá? Então, ó, o goleiro parou a bola, certo? Então, pense comigo. Ela estava a essa velocidade e parou. Primeira pergunta a se fazer. A velocidade aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu, beleza. Então, ó, se a bola parou, quando o goleiro recuou lá, né, com ela, eu tenho que a velocidade final, que é quando ela termina o movimento, é 0. Beleza? E a inicial, que é quando a bola está chegando na mão dele, é esses 22. Alguma dúvida? Não. Pronto. Então, eu tenho a velocidade final e inicial. Beleza. E eu tenho tempo. Então, é só jogar na equação de aceleração que eu acho. Então, ó, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Então, o final é 0 menos o inicial, que é 22. Certo? Dividido pelo tempo, que é 0,2. Agora é só matemática. 0 menos 22 dá menos 22. 22 dividido por 0,2 vai dar menos 110 metros por segundo ao quadrado. Por que o menos? Porque eu estou diminuindo a velocidade da bola, certo? Ficou claro isso para vocês? A conta depois vocês tentam fazer na mão, se tiver em dúvida, alguma coisa do tipo. O importante para a gente não é a conta, né? O importante para a gente é a análise física, tá? Eu diminuí a velocidade da bola, ela parou. Então a velocidade final é 0. Por isso que a aceleração é negativa, porque eu diminuí a velocidade da bola, tá? No caso, o goleiro fez isso. Tranquilo? Lembre, aceleração, variação da velocidade pelo tempo, tá? Essa é a relação fundamental. Eu tenho as duas velocidades, é só dividir pelo tempo. Beleza? Vamos um pouquinho mais complicado aqui. Ó, um veículo parte do repouso. Pessoal, bota na cabeça de vocês. Se falou que partiu do repouso, facilita muito a vida de vocês. Porque eu já sei que a velocidade que ele começa é 0. Beleza? Então, quando ele fala que parte do repouso, as equações ficam muito mais fáceis. Porque somar, multiplicar, dividir não, né? 0 é uma determinação matemática, a divisão. Mas somar, subtrair e multiplicar por 0 é muito fácil, não é não? Então, quando ele falar que partiu do repouso, já sabe que o inicial é 0, beleza? Então, um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Aí ele dá a velocidade e a distância. Bem, professor, como é que eu vou saber isso se eu só tenho a aceleração e o tempo? Bem, lembre as equações, tá? Eu sei que vocês não vão lembrar de cara, que é o primeiro contato que vocês têm. Então, vamos fazer juntos aqui, tá? Professor, Oi. sabemos que também o metro que ele percorreu significa que é 2 metros. Por quê? Porque tá aí, né? 2 metros. Não, isso aqui é aceleração. Aí quer dizer que toda vez que tem 2 metros, o segundo assim é aceleração. Né? Metro por segundo ao quadrado, tá vendo aqui? Isso é aceleração. Tenha um cuidado, que às vezes, tá? Parece que é um valor e não é. Você tem que jogar na equação para saber. Tá? Se você marcasse aqui a letra, poderia estar errado, tá? Tenha cuidado. Você tem que jogar na equação para ver. Então, eu sei a aceleração e sei o tempo. Então, vamos analisar as equações, tá? A primeira equação que ele quer é de velocidade. Muito fácil de velocidade. A de velocidade, quem lembra? Velocidade final é a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade inicial é quanto?
saiu do repouso é 0. Então, a velocidade final é só a aceleração vezes o tempo. Muito fácil. A aceleração é 2, o tempo é 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. Tá vendo que não é difícil quando você analisa as coisas direitinho? Certo? Alguma dúvida porque deu 6? Não, pode prosseguir. Pronto. Então, já tem eliminação de alternativa. Ele falou que é 6 lá. Só tem uma com 6. Não, tem a A e a B, né? Com 6. Vamos ver o resto. Para saber a distância, vamos lá. A distância é essa equação bem grande aqui. Só que, como ele partiu do repouso, a posição inicial e a velocidade inicial vai ser 0. Tá? A gente vai adotar que ele está saindo da origem. Como ele está no repouso, o inicial é 0. Então, só fica isso aqui, ó. AT ao quadrado sobre 2. Aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aí eu acho a posição final, que foi o quanto que ele andou. Certo? Aceleração eu tenho, que é 3, né, desculpa, 2, e o tempo foi 3. Aceleração 2 vezes 3 ao quadrado, né, tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 2, 18, 18 dividido por 2, 9 metros. Então, ó, não se assuste com o tamanho da equação. Quando você analisa cada ponto do movimento, o que significa, fica bem fácil. Tá? É só jogar os valores e você acha lá. Agora tem que saber o que significa cada coisa, né? Professor, o que significa mesmo SF? SF, posição final. Obrigado. O S é posição, tá? Então só pode ser a letra... Cadê? A letra A. Letra A. 6 metros por segundo e 9 metros. Entendeu? Então quem tinha falado aí, ó, que só pode ser 2 por conta da aceleração, você tem que jogar na equação para ver o que é que está acontecendo, tá? E a última questão, nós temos 2 minutos já tempo, é uma questão de gráfico. Ele fala o seguinte: observe o gráfico de velocidade em função do tempo, mostrado a seguir. Em relação ao movimento descrito por esse gráfico, assinale somente a alternativa correta. Então, olha aqui esse gráfico. O que é que está acontecendo? O que é que eu tenho que analisar? A velocidade é positiva ou negativa? É positiva, mas ela vem da negativa primeiro. Ela Não, vem perdendo, não? Tenham cuidado. Positiva é quando ele está acima do zero aqui, tá? Então, o zero é aqui, está acima do zero, ela é positiva. Agora que você analisa se ela está aumentando ou diminuindo, tá? Então, ela é positiva, mas ela está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Então, vamos lá. Então, velocidade positiva. Qual o tipo de movimento? Como é o nome? Aceleração. Não, progressivo. Velocidade positiva, progressivo. movimento progressivo. Está aumentando o valor, então ele é acelerado. Então, eu já sei, só pelo gráfico, que é progressivo acelerado. É só olhar lá a alternativa que responda com essas palavras, tá? Então, vamos analisar as alternativas. Trata-se de um movimento regressivo com aceleração positiva. Tá certo isso? Não, tá errado. Não. Trata-se de um movimento progressivo com aceleração constante. Tá errado. E aí? Não. E aí? Alguém marcaria? Vamos analisar o resto. Não. Trata-se de um movimento uniforme progressivo. E aí? Trata-se de um movimento retilíneo uniformemente retardado. Essa eu já sei que não é, né? Porque ele está falando que é retardado. Tá? E trata-se de movimento retilíneo com aceleração variável. Não, a aceleração não é variável, a aceleração não muda, tá? E aí, a gente só fica entre a letra D e C. E aí, pessoal? Eu vou na letra B. Por que alguém aqui não marcaria a letra C? Qual o erro da letra C? Porque ela não mostra que ela tem uma aceleração constante. Olha o que a letra C diz. Trata-se de um movimento uniforme. A gente está trabalhando num movimento uniforme com aceleração? Não, é um movimento variável. É um movimento variável. Então, só pode ser a letra B. Movimento progressivo, beleza. E aceleração é constante, a aceleração não muda. Beleza, então só pode ser a letra B. Ok?
Bem, a gente avançou bastante aí, tá? Espero que tenha entendido aí. As equações vocês vão lembrando com o passar do tempo, tá? Eu vou postar o vídeo lá no site para vocês. Então é isso. Espero que tenham gostado aí. Se preparem para a próxima aula, se vocês vão ter outra aula. Eu não sei como é que está o horário de vocês, tá? Eu vou salvar o vídeo agora, tá? E até semana que vem. Eu vou postar a atividade para vocês aí, ok?